Você já parou para se perguntar se é preciso ser criativo para aprender a desenhar? Seja bem-vindo, bem-vinda ao Boneco de Palito dessa semana. Eu sou a Paula Viana Mendes, professora de desenho e pintura. O Boneco de Palito é essa série semanal aqui desse canal do YouTube, onde a gente conversa toda quarta-feira, às 8 horas da noite, sobre temas relacionados ao universo do desenhista iniciante. Então ele é especial para quem desenha no nível do Boneco do Palitinho. E é muito comum a gente pensar que é preciso ser criativo para poder aprender a desenhar. E eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Sim, é preciso ser criativo para aprender a desenhar. Mas, antes de você murchar aí, né, porque muita pessoa pensa, eu não sou tão criativo assim e tal, não sei se eu vou conseguir aprender a desenhar. Então, antes de você murchar com essa minha resposta, vamos conversar um pouco sobre o que é criatividade, que eu acho que vai ficar mais claro por que é importante, por que é necessário você explorar o seu potencial criativo para aprender a desenhar. Na verdade, quando você está desenhando, você já está mexendo ali com o que você tem de criativo dentro de você. Tá? Então a má notícia é essa, que sim, você precisa ser criativo para aprender a desenhar. A boa notícia é que todos nós temos um potencial criativo que pode ser trabalhado. Então mesmo que você pense que não é uma pessoa tão criativa assim, que não pensa tão fora da caixa, né, existe luz no fim do túnel, tá? Não se desespera, não se preocupa, porque eu acho que com essa conversa que a gente vai ter hoje, vai ficar bem claro que todas as pessoas têm um potencial criativo para ser desenvolvido e como, né, a gente pode aproveitar esse potencial na hora de desenhar. E se você está gostando dessa conversa, não se esquece de curtir, porque isso me ajuda muito, tanto a crescer aqui o canal, como eu a saber quais assuntos que interessam a vocês para eu continuar fazendo conteúdos relacionados a eles. Vamos continuar essa nossa conversa. Eu queria contar para vocês uma história, né? Em 2017 eu tentei fazer mestrado. Não gostei muito de fazer mestrado, tá? Mas eu aprendi muito sobre criatividade e processos criativos. Foi um mestrado na área de psicologia, onde eu estudei a influência dos afetos, né, nos processos criativos. E quando eu fiz mestrado, eu descobri que nem os cientistas atualmente sabem direito o que é criatividade, concordam em uma teoria apenas sobre o que é criatividade, né? Os estudos sobre o que é criatividade já existem mais ou menos há uns 100 anos, certo? E os cientistas, assim, eles concordam que existem fatores genéticos, fatores individuais, né, de personalidade da pessoa criativa, mas também existem fatores ambientais, ou seja, a cultura que a gente vive, o local onde a gente vive, a educação que a gente recebeu, a influência que a gente recebeu dos nossos pais, das nossas famílias, das instituições, tudo isso, no final das contas, vai influenciar se a gente se percebe ou não como uma pessoa criativa. E ao falar sobre criatividade, existem três autores, assim, três grandes teorias que eu acho que elas resumem, assim, de maneira objetiva para essa nossa conversa, tá? O que é criatividade? Eu queria dizer assim, como eu falei para vocês, não tem assim uma conclusão no mundo científico sobre o que é criatividade. Então tudo que a gente está conversando aqui é apenas um ponto de vista, não é nem mais certo, nem mais errado, tá? E sem dúvida, assim, cada pessoa tem como elaborar a sua própria hipótese sobre o que é criatividade. A gente vai encontrar uma pluralidade de ideias, de teorias, mesmo na ciência, tá? Então, assim, essa nossa conversa sobre criatividade, ela é mais pra gente expandir a nossa mente. Principalmente para a criatividade, ela não se tornar algo sabotador no futuro do nosso processo criativo, essa cobrança da gente achar que a gente precisa ser criativo. Então vamos lá, tem três conceitos que eu acho muito interessantes para essa nossa conversa. O primeiro conceito, ele vai falar, que é de um autor chamado Lubbart, tá? Todd Lubbart, onde ele vai falar que a criatividade, ela é a nossa habilidade de resolver problemas. E se você parar para pensar, essa coisa de que para haver criatividade precisa haver um problema para ser resolvido, ela é muito interessante. Porque às vezes a gente quer ser criativo, ser criativa, mas a gente, digamos assim, não está disposto a pagar esse preço de estar resolvendo problemas. Tá? E que problemas são esses? No desenho, especificamente, tudo que a gente faz é uma escolha. A escolha do papel, a escolha do material, tá? São escolhas, são problemas para serem resolvidos. As escolhas estéticas, as técnicas que a gente vai utilizar, a aparência final, a mensagem que a gente está passando através do nosso desenho, tudo isso são escolhas que a gente faz e são problemas que a gente tem que resolver. Enfim, tudo que a gente faz no nosso desenho, da escolha dos materiais, as técnicas, aquilo que a gente está querendo expressar com o nosso desenho, está relacionado a essa questão da resolução de problemas.
Daí vem uma outra autora chamada Mabile, que ela vai falar que não apenas resolver problemas, mas também a criatividade é a resolução de problemas de maneira original. Tá? E que não adianta você resolver, por exemplo, você tem um problema e ter uma solução, é importante que você tenha várias soluções, ou seja, vários pontos de vista sobre uma mesma coisa, certo? E eu acho que essa questão da originalidade, ela é algo que assombra muitos desenhistas, não apenas desenhistas iniciantes, mas desenhistas em todos os níveis. Porque a gente pensa que a gente vive numa sociedade onde tudo já foi inventado, onde a gente é bombardeado constantemente com várias referências, várias imagens visuais, vários estilos. E a gente tem os estilos mais doidos possíveis, né? Dos mais doidos aos mais certinhos. Então a gente pensa assim, meu Deus, como é que eu crio algo original? E uma notícia boa sobre essa questão da originalidade, que eu acho, é que para ser original você não precisa inventar a nova Coca-Cola, tá? Você não precisa estar o tempo inteiro tentando criar algo que não foi criado anteriormente. Inclusive, eu acho que isso é até meio que impossível, porque sempre que a gente cria algo que é original, de alguma maneira, alguma referência daquilo que a gente já viveu, das experiências que a gente já teve com o mundo, elas estão ali, só que elas estão rearranjadas, ressignificadas, é como se fosse uma colcha de retalhos. Então não é que você tenha que, por exemplo, criar a nova Coca-Cola, criar algo totalmente novo, tá? Mas muitas vezes essa coisa original é um ponto de vista ou uma ressignificação de uma coisa, de uma referência que já existe. Imagina, sei lá, vamos pegar aqui a arte egípcia e transformar, por exemplo, os hieróglifos egípcios e os temas egípcios, fazer uma mesclagem com a arte pop. Poxa, vai dar algo completamente original, né? Trazer essa coisa dos egípcios, né, para a contemporaneidade, para a mídia de massa, né? De repente ter aí algumas personalidades da mídia de massa, alguns atores, atrizes, né, influenciados pela estética do Egito Antigo. Então, não é que eu tenha aqui, por exemplo, parir algo completamente novo, tá? Mas que eu posso trabalhar essa questão da originalidade no desenho a partir das próprias referências que já me influenciam e de o que eu vou fazer com essas referências. Talvez a grande pergunta que você tenha que se fazer, certo? E por último, tem uma terceira autora chamada Feigal Strover, que talvez seja a que eu mais gosto desses autores, onde ela vai falar da necessidade humana de dar significado às coisas. A mente humana, ela funciona de uma maneira em que a gente não consegue não dar significado. A gente está o tempo inteiro elaborando significados na nossa cabeça as coisas. E não apenas elaborando significados, mas principalmente criando novas relações entre as coisas que já existem. Então, uma terceira maneira da gente pensar a criatividade, a relação da criatividade com o desenho, né, seria nesse campo da ressignificação e de criar novas relações, né? Como, por exemplo, você, no uso dos materiais que você faz, de repente você inventa algum método de criação aí que utiliza técnicas mistas, tá? Onde de repente os temas que você escolhe, né, você dá, como por exemplo nesse exemplo, né, da arte egípcia misturada com a arte pop, a gente tem aí dois extremos, né, porque a arte egípcia ela era uma arte sagrada, né, voltada para retratar a vida do faraó, que era um representante terreno, mas também um representante divino, né? E das coisas importantes que aconteciam no Egito num contexto mítico e espiritual, né? E aí você tem de repente a arte pop, a pop art, que é uma arte ligada às mídias, poderíamos até dizer ligada a uma certa esfera do profano, né, ligada ao consumo de massa, né, à industrialização, ligada a toda uma ressignificação do que é ser artista dentro da contemporaneidade. E a gente juntar essas duas coisas, a gente estaria dando novos significados, percebe? Então, Paula, sempre eu vou ter que misturar, sei lá, arte egípcia, ver aí um estilo antigo? Não, eu estou dando exemplos. Você pode, na verdade, eu considero que você aprender a desenhar, certo? O próprio processo de aprender a desenhar é um processo de ressignificação. Vou te contar uma história. Mas antes de eu te contar essa história, se toda essa conversa que a gente está tendo está te ajudando, não se esquece de se inscrever aqui no canal para a gente conversar sobre assuntos como esses toda quarta-feira à noite.
E todo domingo também, aqui no canal também tem muito tutorial. Então se você quer colocar a mão na massa, desenhar, se inscreve no canal para dar uma olhada em mais coisas, mais assuntos relacionados ao desenho, tá certo? Mas, gente, vamos lá. Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que o desenho, o próprio ato de aprender a desenhar, ele é um ato de ressignificar o mundo. Ou seja, de criar novos significados, de encontrar, né, fazer associações, fazer novas relações entre as informações que a gente já tem domínio. Tem uma experiência muito interessante, assim, no meu curso presencial de desenho aqui em Fortaleza, eu comecei a fazer aulas de campo. E eu não sei se é assim no estado de vocês, tá? Mas aqui em Fortaleza, a gente tem a mania muito feia de dizer que não tem nada para fazer em Fortaleza, não tem uma programação cultural, que os aparelhos culturais não são legais, né? E os museus são pequenos, enfim, a gente reclama muito. E no final das contas, quando eu comecei a fazer aulas de campus e levar os meus alunos para praças, museus, parques, galerias, mercado central, né? Eu percebi que muitos desses alunos nem sabiam que esses locais existiam, ou quando sabiam que existiam, eles nem sequer já tinham visitado esses locais, certo? E quando a gente chega lá, a gente vê, por exemplo, uma arquitetura antiga, coisas que a gente, sei lá, passando de carro a gente já viu que tem ali, mas quando a gente para sentar, para desenhar, para procurar uma coisa interessante para desenhar, a gente vê árvores, espécies de árvores e folhas e flores diferentes, assim, que a gente não parou mesmo pra enxergar, entende? A gente passava por ali, mas a gente não via, entende? Tem uma praça, um parque legal aqui em Fortaleza chamado Parque das Crianças, que tem umas casas, uns prédios assim com uma arquitetura antiga e fica no meio do centro da cidade, né? Então tem muita coisa interessante lá para estar desenhando. No Museu do Ceará tem o famoso bode ioiô, que é bem conhecido aqui na cultura do Ceará. Tá? Então, assim, são coisas que fazem parte do nosso universo, da nossa cultura, que a gente ignora, aprendeu a ignorar de alguma maneira, mas que quando a gente olha, senta com um olhar de desenhista, né, para procurar naquilo ali um tema, para fazer um desenho bacana, a gente acaba ressignificando, a gente acaba dando novos sentidos, novos significados, né, criando novas relações com aquilo dali. Então, uma coisa muito legal que eu acho, assim, que aconteceu como consequência do curso, é que alguns alunos de fato passaram a frequentar esses espaços que antes, né, ou não sabiam que existiam, ou então assim, mal passavam por ali, tá? Então a própria experiência de você desenhar, de você aprender a desenhar flores, natureza, objetos, comidas, animais, pessoas, cria uma nova relação, você começa a olhar para as coisas com um olhar diferente, um olhar de desenhista, certo? E isso também é criatividade. Então, assim, a essa altura você pode... vamos lá, é preciso ser criativo para aprender a desenhar? Sim, mas todos nós temos esse potencial de ser criativos, tá? Todos nós, quando a gente está aprendendo a desenhar, a gente mexe e remexe nas nossas crenças, mexe e remexe naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente conhece sobre o mundo. E você deve estar curiosa para saber o que é isso aqui atrás de mim, essas notas, né? Então, já que eu falei de conhecimento, eu queria trazer, assim, mais algumas coisas pra gente fechar essa parte, assim, de teorias, assim, de devanear aqui sobre o que é criatividade, tá? Existem 4 fatores que são muito importantes quando a gente fala em criatividade. O primeiro deles é o conhecimento. Tudo isso que a gente falou agora, o conjunto de códigos, de símbolos presentes numa cultura, e além dos códigos e símbolos também, conjunto de técnicas que a gente aprende, tudo que a gente vai aprender relacionado ao universo do desenho, seja teórico, seja técnico, seja mais experiencial, todas as experiências que a gente vai ter vão entrar aqui no nosso conhecimento. Então não existe uma palavra forte, mas vamos dizer que é improvável, tá? Você, digamos assim, se sentir uma pessoa criativa sem estimular essa parte do conhecimento. Algumas pessoas têm o privilégio de, na infância, né, os pais, os professores, as pessoas que estão ali em volta, incentivarem você a buscar esse conhecimento, por exemplo, a gostar de história da arte, de museus, de galeria, né, de mitologia. Também algumas pessoas, quando são pequenas, né, os pais colocam em aulas de desenho. Mas isso não significa que se você não aprendeu isso na infância, né, se você não teve essa carga de estímulos na infância, na juventude, não significa que como adulto você não possa buscar. Mas é importante que você busque. Aprender a desenhar não é só aprender um conjunto de técnicas, pegar o lápis e o papel e botar aquilo ali. Tá? Lembra que com o conhecimento você tem esse poder de ressignificar. Com o conhecimento você sempre vai ter o poder
poder de saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, com que finalidade, para quem você está fazendo, certo? E aí a gente entra na questão da validação. A validação nada mais é do que o olhar do outro. É muito importante quando a gente está desenvolvendo o nosso potencial criativo, né? Eu falei que os pais, os professores, né? A comunidade onde a gente vive, ela tem uma influência sobre a gente e, de repente, se você ouviu muitas críticas ou se você ouviu muitos elogios, né? Esse processo do olhar do outro sobre aquilo que a gente cria, as avaliações, eu estou falando assim coisas positivas ou negativas, mas na verdade são apenas avaliações do que a gente faz, de como a gente se comporta, daquilo que a gente cria. Então, quando você faz um desenho, né, que você, por exemplo, compartilha numa rede social, ou se você não compartilha, mas mostra para alguém na sua casa e recebe esse retorno, esse feedback das pessoas, né, isso também é muito importante, isso também vai ter um impacto muito grande no seu potencial criativo. A outra coisa é a sua própria personalidade. Você sabia que existem traços que são considerados assim, de pessoas que são consideradas criativas? Então, assim, quando você corre riscos, certo? Você não se importa em correr riscos. Quando você é uma pessoa persistente, né? Quando você é uma pessoa que tem autonomia para buscar as coisas, que gosta de resolver os problemas, que gosta de fazer associação entre as coisas, né? A pensar o mundo, a ressignificar. Essas são características de pessoas de personalidades, né, que são consideradas criativas. Então, você se observar como pessoa, a maneira como você pensa e raciocina o mundo, a maneira como você pensa e soluciona problemas, também é um fator importante no desenvolvimento da sua criatividade. E por último, a motivação, certo? A motivação, ela é super importante no desenvolvimento da criatividade, porque quanto mais a gente está querendo aprender a desenhar por um fator de fora, certo? Não estou dizendo que é errado. A gente não está falando aqui de certo e errado, mas quanto mais você está querendo aprender a desenhar, por exemplo, você é estudante de alguma área criativa, design gráfico, moda, né, arquitetura, e você quer aprender a desenhar para poder fazer as cadeiras da faculdade com mais facilidade, tá? É diferente de você querer aprender a desenhar, de você querer desenvolver o seu potencial criativo, porque aquilo ali é uma atividade que te traz satisfação, é uma atividade que faz com que você expanda a sua consciência, certo? É uma atividade que você está fazendo pelo desenvolvimento humano, né? E pela sensação, pela experiência de fazer em si mesma, né? Então, assim, aquilo que nos motiva a estar buscando o nosso potencial criativo, a estar colocando a mão na massa em si, seja através do desenho ou através de alguma outra atividade criativa, também é muito importante, também vai ter um impacto no seu potencial criativo. Agora que a gente já conversou mais sobre criatividade, desenho, né, sobre o que é criatividade, eu queria falar um pouco mais sobre como que você pode desenvolver esse potencial, porque esse é outro mito. A criatividade, ela é algo que pode ser exercitada, que pode ser desenvolvida. Se você acha que você não nasceu uma pessoa criativa, isso não é o fim do mundo, porque não significa que em nenhum momento da sua vida você não possa adquirir essas características, né, que a gente está conversando aqui. Acho que o primeiro fator para a gente falar sobre como exercitar o seu potencial criativo é pensar sobre outras lógicas. Como assim? A gente vive num mundo ocidental, que é lógico, racional, onde a gente é muito estimulado a pensar as coisas através do viés da razão. Mas existem outras lógicas que, inclusive, dentro da ciência e da psicologia, né, a gente começa a explorar, a gente começa a dar atenção, como, por exemplo, a lógica emocional, né, das emoções é diferente, assim, nosso comportamento emocional é diferente do nosso comportamento racional. A lógica simbólica, né, que está presente, por exemplo, nos mitos, nos contos de fadas, tá? Então existem uma série de lógicas no mundo a serem exploradas, além da lógica racional. Então você está se estimulando, por exemplo, a pensar, é o que a gente chama de pensar fora da caixa. Tá? A não encontrar as explicações mais óbvias para as coisas no desenho e na vida, certo? É uma maneira de você estar desenvolvendo a sua criatividade. Então, por exemplo, vamos lá, você está aprendendo a desenhar, você aprendeu a desenhar uma flor. Depois que você aprender a desenhar, digamos que é uma flor frontal, bem de frente, é muito provável que você queira aprender a desenhar, por exemplo, essa flor em outros ângulos. Tá? E muito provável que depois você queira transformar essa flor em um símbolo para alguma outra coisa, né? Quando você passa para o lado da ilustração, você pode desenhar essa flor, por exemplo, como um símbolo da gentileza, como um símbolo de algo belo, né? Ou você pode criar histórias, né? Transformar a sua flor num personagem de uma história. Um segundo fator, e esse é o meu
favorito, tá? Com relação a como você pode exercitar o seu potencial criativo, desenvolver o seu potencial criativo, é você não fazer nada. Como assim? A minha pesquisa originalmente, né, eu pesquisei sobre os afetos e os processos criativos, mas a minha pesquisa originalmente, ela era sobre o impacto do tédio nos processos criativos, certo? E as pessoas até se assustam quando a gente coloca numa frase, né, tédio e criatividade. Mas a verdade é que a gente vive num mundo onde a gente está sempre produzindo e onde a gente está sempre dando utilidade às coisas, certo? E se a gente está sempre forçando o nosso cérebro a produzir, a criar essas novas lógicas e significados que a gente está conversando, se a gente está sempre ali, por exemplo, se você desenha, mas não faz pausas, ou então desenha todos os dias, mas não se dá espaço para poder fazer outras coisas, é muito provável que você acabe tendo um bloqueio criativo, porque o nosso cérebro, quando a gente está focado, vamos lá, quando a gente está focado em fazer alguma coisa, certo? Nosso cérebro, ele tá ativando principalmente aquela parte ou aquelas partes que estão relacionadas ao que a gente está fazendo ali no momento. Então, se você está desenhando, você está acionando sua memória, sua atenção, seu foco, sua coordenação motora. E tá ali, certo? Você tá com a sua atenção focada e isso é muito bom, porque isso coloca você pode colocar você num estado de fluxo. Mas já aconteceu com você, de quando você tá ali desenhando, o desenho não tá ficando do jeito que você queria, ou então você não sabe direito se tá saindo. Quando você para de desenhar, você vai fazer qualquer outra coisa. Tomar banho, fazer um lanche, fazer uma caminhada, conversar com o vizinho. Aquela ideia, quando você relaxa e tira o foco consciente daquilo ali, tá? Aquela ideia que não estava vindo, aquele problema que você estava solucionando, né? Que você estava se perguntando se tá ficando legal, se não tá, vem à sua cabeça com mais facilidade. É aquele famoso momento eureka. Comigo acontece muitas vezes quando eu termino de desenhar e vou tomar banho, né? O banho é uma coisa que relaxa e tal, e tira o nosso foco das coisas. E aí eu tô aqui desenhando, quando eu paro que eu vou tomar banho, é isso aqui que precisa ter nesse desenho, tá? Então você também não fazer nada, você se permitir pausas, você se permitir esse espaço para o seu cérebro funcionar de uma maneira mais integrada, né? Eu falei que quando a gente está desenhando ele está focado, quando a gente retira o foco consciente, a gente ativa outras áreas cerebrais. E aí essas outras áreas cerebrais, elas vão contribuir, tá? Elas não, digamos assim, se elas estavam participando ali, elas estavam meio silenciosas, então elas vão começar a ter voz. E aí você vai ter essa possibilidade de ter novas ideias, novos insights, novas soluções para os seus problemas. Uma outra coisa que vai te ajudar muito a desenvolver o seu potencial criativo é você dominar o seu processo criativo. Ou seja, você saber exatamente o que você faz antes, durante e depois do seu desenho. Você dominar todas as etapas. Você sabia que quando você desenha, existem etapas? Né? Talvez como desenhista iniciante, tá? Eu não sei em que grau do início aí que você tá, mas a verdade é que quando a gente desenha, a gente não sai só desenhando aleatoriamente, assim. Muita gente começa pelo contorno, né, e do desenho e tal, e também nesse contorno já vai colocando alguma coisa ali de acabamento, de textura. Mas na verdade, existe uma ordem que a gente faz as coisas, né, onde a gente pesquisa as referências, faz o rascunho, o momento de colocar os detalhes, a iluminação, a textura, certo? A avaliação que a gente faz no nosso desenho, se ficou bom, se ficou ruim. Então, organizar essas etapas, elas são muito importantes para que você sinta que o seu potencial criativo está sendo aproveitado ao máximo. E por último, assim, minha última dica com relação ao desenvolvimento do potencial criativo seria resolva problemas. Né? A gente já conversou, indo e voltando nesse vídeo, que a criatividade é a resolução de problemas. E se você fugir dessa resolução de problemas nos seus desenhos, né, talvez por isso que eles estejam ficando engessados, que você esteja desenhando mais do mesmo, que você esteja ficando na sua zona de conforto. Quando a gente vai aprendendo a desenhar, é muito comum que a gente dê uma estacionada, assim, tenha uma certa preguiça mesmo de fazer os exercícios, de continuar estudando, né, de pesquisar sozinha como que você pode aprender determinado assunto, certo? Então, assim, essa busca por resolução de problemas, eu não consigo fazer, sei lá, textura, então digamos que eu não sei fazer sombreamento,
certo? Ao invés de eu ir lá e procurar maneiras de fazer sombreamento, o que é sombreamento, quais são as técnicas, como que você pega no lápis, né? O que acontece? Se você nunca buscar resolver esses problemas, as coisas que você tem dúvida, as coisas que você quer aprender, acaba que você também não vai estar desenvolvendo o seu potencial criativo. Então, toda a nossa conversa aqui, se serviu para alguma coisa, é para você saber que não existe criatividade sem resolução de problemas. E essa é uma maneira de você... E eu tô falando do desenho, né, de você desenvolver o seu potencial criativo, mas isso é na vida, tá? Na vida a gente tá o tempo inteiro resolvendo coisas, fazendo escolhas. E essas coisas, elas servem para estimular, né, esse nosso pensar fora da caixa que a gente relaciona à criatividade. E agora a gente vai passar para a parte que eu acho que é mais importante nessa nossa conversa. Que se você não está convencida, até aqui, nessa conversa que a gente teve, né, de que você sim, se você não se acha criativa, mas você pode desenvolver o seu potencial criativo, certo? De que sim, é preciso ser criativo para aprender a desenhar, mas que essa é uma habilidade que todos nós temos. É muito importante que a criatividade, esse imperativo por querer fazer coisas criativas no seu desenho, não se torne uma crença limitante. Não se torne algo que vai te sabotar, algo que vai atrasar os seus estudos. Que eu vejo muitos alunos iniciantes que estão aprendendo a desenhar, que estão dando os seus primeiros passos, já quererem de cara fazer desenhos criativos. E aí o que vai acontecer, muito provavelmente, é que a pessoa vai acabar conseguindo nada mais, nada menos do que um bloqueio criativo. Existe a diferença entre você querer melhorar o seu desenho e você colocar essa coisa de você fazer desenhos criativos como algo essencial, tá? Para ser um desenhista. Então a criatividade, eu diria que ela flui, que ela vem com a experiência, né? A gente conversou bastante sobre essa questão da experiência, do conhecimento, da bagagem que você traz, das suas vivências. Quando a gente quer fazer intencionalmente um desenho criativo, né? A gente tem que parar para pensar, criativo em que sentido, criativo para quem e por quê? Então, isso que eu vou falar pra vocês, assim, não é que aconteça com todo mundo e talvez não aconteça com você dessa maneira, tá? Mas vamos conversar um pouco sobre, assim, a criatividade, como ela pode ser um tiro no pé, tá? Como ela pode ser, assim, um fator de autossabotagem no seu aprendizado, especialmente se você tá iniciando, se você se coloca essa pressão para fazer desenhos criativos. Imagina que, sei lá, você tá aprendendo a desenhar. E você está ali ainda aprendendo feijão com arroz, aprendendo as primeiras técnicas, desenvolvendo sua coordenação motora, mas você quer muito fazer desenhos criativos, desenhos que as pessoas vão olhar e, que bonito, que legal, sensacional e tal, tá, né? Você, sei lá, quer receber elogios. Mas ali no feijão com arroz, de repente, você, sei lá, pode estar com medo de falhar, de não fazer direitinho, de errar o exercício, certo? Ao invés de você se concentrar naquilo que você precisa fazer agora como iniciante, que é construir uma base, certo? Você fica pensando em coisas mais avançadas, em fazer desenhos mais avançados, em fazer desenhos que aparentem para as pessoas, que são desenhos criativos, ou seja, você coloca um objetivo que você provavelmente conseguiria mais para frente, entende? Depois de você aprender a sua base, de você continuar estudando, talvez como um aluno avançado, você começa a dar os seus primeiros passos, assim, ter mais segurança de colocar no seu processo criativo esse valor, né, de fazer desenhos criativos. Mas no momento como iniciante é muito difícil. É difícil até para quem está em níveis mais avançados. Você colocar esse objetivo, que é um objetivo mais lá da frente, certo? E daí quando de repente seu desenho não sai do jeito que você queria, vem aquelas lamentações, né? De mas não tá do jeito que eu queria, não ficou do jeito que eu queria, eu não dou mesmo para desenhar. E você vai reforçando crenças, né? Crenças limitantes, como o perfeccionismo, como o medo de receber críticas, como o medo de correr riscos, né? Tem uma diferença da gente fazer um desenho espontaneamente, dele sair espontaneamente criativo, por exemplo, né? Da gente estar ali aproveitando o nosso processo, tá? E sentindo uma certa satisfação, um certo prazer desse processo, e da gente estar forçando a barra para poder fazer um desenho, para ter um resultado criativo. Então, a sua função como desenhista iniciante não é fazer desenhos criativos logo de cara, tá? Claro, você pode tentar, você pode colocar isso como objetivo, mas é mais importante que você se concentre em fazer o feijão com arroz bem feito do que você fazer um filé tostado. Tá entendendo? E quanto que você acha nos comentários sobre esse nosso papo, sobre essa nossa conversa?
Se você concorda, se você discorda, se você de repente já está passando por um período assim em que você tem objetivos com relação ao desenho, mas está vivenciando aí uma certa carga de frustração, talvez seja por isso. Talvez porque você esteja colocando objetivos, tá, que estejam além desse momento inicial em que você está aprendendo. É isso, essa foi a nossa conversa do boneco de palito de hoje. Não esquece de curtir, se você ainda não curtiu, de se inscrever aqui no canal e eu vejo você nos próximos vídeos.